agora, crianças, nós vamos trabalhar a disciplina de matemática. E em matemática, nós estamos falando sobre o dobro. Quem lembra lá da aula do dobro? O dobro é quando nós contamos duas vezes algo que nós queremos dobrar. Por exemplo, eu tenho uma caneta, eu quero ter o dobro de canetas, então vou ter duas canetas. Se eu tenho duas canetas e eu quero ter o dobro de duas canetas, eu vou ter 4 canetas, não é verdade? Porque é 2 mais 2, eu dobrei. Se eu tenho 4 canetas e eu quero ter o dobro, eu vou somar 4 mais 4, né? Que é o 4 duas vezes. E aí eu vou ter o dobro de canetas. Então, dobro significa contar duas vezes o mesmo número, ok? E nós vamos fazer uma atividade sobre o dobro agora, tá bom? Abra sua apostila na página 35. Nós vamos iniciar no exercício 3, tá? Da página 35. Esta atividade aqui, que nós não fizemos na última aula, porque era para esta aula, ok? Então, vamos lá, prestem atenção. Esta é a lista de ingredientes para uma receita de bolo de cenoura. Vou ler para vocês a receita do bolo. Quem quiser fazer o bolo e mandar para a prof, ó, adoro bolo de cenoura. Vamos lá. 2 cenouras grandes, 4 ovos, 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Esta é a receita para um bolo, ok? Agora, a menininha tá aqui do lado assim, pensando. Vou fazer 2 bolos, preciso dobrar a receita. O que quer dizer que ela precisa dobrar a receita? Quer dizer que ela precisa do dobro de ingredientes. Ou seja, ela vai pegar essa quantidade de ingredientes e somar 2 vezes, né? 2 mais 2, 4 mais 4, ou multiplicar por 2. Isso é dobrar, tá? É contar o mesmo número 2 vezes, multiplicar por 2, ok? Agora aqui embaixo tem o seguinte, Júlia está pensando em dobrar a receita. Você sabe o que isso quer dizer? Agora você sabe. O que quer dizer dobrar a receita? Quer dizer multiplicar por 2. Fazer a receita 2 vezes, somar o mesmo número mais ele mesmo, tá? Que é a mesma coisa de vezes 2, tá bom? Aqui explica, ó, dobrar uma receita significa usar 2 vezes a quantidade de ingredientes. É o mesmo que fazer o dobro da receita. Multiplicar por 2, ok? Somar 2 vezes aquela quantidade. Então, vamos lá. Complete a tabela desenhando os ingredientes para ajudar Júlia a separá-los, ok? Vocês têm aí na sua apostila este quadro, exatamente este que está aparecendo na sua tela. O que você vai fazer? Você vai desenhar o dobro de ingredientes. Se ela precisa de 2 cenouras, qual que é o dobro de 2 cenouras? 2 cenouras mais 2 cenouras. Ou 2 vezes 2, que dá quantas cenouras? 4 cenouras. Se ela precisa de 4 ovos para uma receita, ela precisa dobrar essa quantidade de ovos. Então, você vai desenhar os 4 ovos 2 vezes, ok? Se ela precisa de 1 xícara de óleo e ela vai dobrar a receita, então, ela vai precisar de 2 xícaras de óleo. Então, você vai desenhar 2 xícaras de óleo. Se ela precisa de 1 xícara de açúcar, se ela vai dobrar a xícara de açúcar, quantas xícaras de açúcar você vai desenhar? Exatamente! 2 xícaras de açúcar, porque você está dobrando a quantidade, você está multiplicando por 2, você está somando 2 vezes a mesma quantidade, ok? Se ela precisa de 3 xícaras de farinha de trigo, você vai dobrar a quantidade de 3 xícaras de farinha de trigo, então você vai desenhar quantas xícaras? Qual que é o dobro de 3? 3 mais 3, ou 3 vezes 2.
Essa é a quantidade que você vai desenhar, ok? Se ela precisa de 1 colher de sopa de fermento e ela precisa dobrar essa quantidade, então vai ser 1 vezes 2 ou 1 mais 1, que é o dobro da quantidade de fermento que ela precisa, tá bom? Número 4. Beto recebe de sua avó uma semanada de R$ 8. Nesta semana é o aniversário dele e a avó lhe deu o dobro dessa quantia. Quantos reais Beto recebeu nessa semana? Aqui está dizendo que a avó dele dá R$ 8 toda semana. Toda semana ele ganha 8. Na semana do aniversário ele ganhou o dobro. O que é dobrar esse 8? É 8 mais 8 ou 2 vezes 8. Isso é dobrar, gente, é somar 2 vezes, tá? Ou multiplicar por 2, certo, crianças? Vocês vão fazer a continha aqui, tá? Para prof. Agora nós vamos para a página 37. Na página 37, nós vamos fazer apenas o exercício 5, ok? Então vamos lá. No exercício 5. Para fazer uma sobremesa para a família toda, Gustavo vai precisar do dobro de ingredientes. O dobro. O dobro de ingredientes que ele tem em casa. Complete a tabela desenhando as quantidades que serão necessárias de cada ingrediente. Aí na sua tela está a tabela. Se ele tem 3 ovos e ele vai precisar do dobro, quantos ovos vocês vão desenhar, crianças? Exatamente essa quantidade. Eu sabia que vocês já estavam craques. O que é o dobro? Pegar a quantidade e somar ela mesma 2 vezes. Então, seria 3 mais 3 ou 3 vezes 2. Só que vocês vão desenhar a quantidade, tá? 2 copos de suco de laranja. Se ele tem 2 copos de suco de laranja e ele precisa dobrar essa quantidade, quantos copos de suco de laranja vocês vão desenhar? Exatamente! Muito bem! Uma lata de leite condensado. Ele precisa dobrar essa quantidade. Quantas latas de leite condensado vocês vão desenhar? Isso mesmo! Muito bem! Todo mundo com o dobro fixado na cabecinha? O que é o dobro? É o número mais ele mesmo, ou seja, o número somado 2 vezes, certo? É simplesmente a tabuada do 2. A tabuada do 2 é o dobro, tá? Qualquer número que você multiplica por 2, você está chegando no dobro deste número. Ok, crianças? Façam com atenção, mandem foto das atividades. Surgiu dúvida? Me liga, me manda um áudio, ok? Um grande beijo e até a próxima!